Bom, dando prosseguimento aos nossos estudos de história da atomística, agora nós adentraremos a seara do atomismo científico. O primeiro dos personagens sobre os quais nós falaremos aqui é John Dalton. John Dalton foi um químico inglês, foi um dos grandes químicos da história, e ele nasceu na segunda metade do século XVIII, lá por volta de 1760 e alguma coisa, salvo engano. E John Dalton gostava muito de estudar gases. Então, à luz de experimentos com gases, ele proporá uma nova descrição para a matéria. Essa descrição, a descrição de John Dalton, muito se assemelha à descrição proposta por Demócrito. O que torna a descrição de Dalton tão singular, tão relevante, é que ela vem acompanhada de uma série de embasamentos de ordem científica, de experimentos científicos. Então, John Dalton, como eu disse, estudando os gases, ele observará coisas que o auxiliarão a compor essa descrição. E também ele se valerá, né, de teorias científicas já bastante consolidadas, como, por exemplo, a lei das proporções de Proust. Eu não avançarei em detalhes aqui, eu não entrarei em pormenores de quais foram os experimentos científicos que o levaram a compor essa descrição, tampouco entrarei em detalhes sobre qual que é a relação dessa descrição com a lei das proporções de Proust, porque isso deixaria o vídeo longo demais. Mas saibam que, a partir de agora, com John Dalton, o atomismo passa a ganhar um status de teoria científica, e por isso que, a partir dele, o atomismo passa a ser conhecido como atomismo científico. Tá? E como que é essa descrição da matéria para John Dalton? Bom, John Dalton ele proporá 5 postulados, né? E estes postulados eu os lerei aqui, tá? Postulado 1. Toda matéria é formada por átomos esféricos maciços, indivisíveis e indestrutíveis e homogêneos. Então, observem que há muita semelhança com o atomismo de Demócrito, né? Bom, postulado 2. Cada elemento químico diferente apresentará um tipo de átomo. 3. Os átomos que compõem os mesmos elementos são iguais. 4. Átomos que constituem elementos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes. E 5, né, o quinto postulado, nas reações ou transformações químicas não há destruição de átomos, e sim reconfiguração dos átomos existentes, formando novas substâncias. Bom, então essa é a descrição da matéria proposta por John Dalton. Falaremos agora sobre J.J. Thomson. Antes é preciso, porém, que nós recuemos um pouco até Faraday. Michael Faraday foi provavelmente o maior de todos os físicos experimentalistas da história. Tá? Ele era muito bom fazendo experimentos. E, inclusive, né, ele tem uma história de vida incrível. Muito bonita, e eu recomendo para aqueles que gostam de biografias que leiam algo a respeito de Michael Faraday. O que Michael Faraday fez aqui? Ele pegou um tubo de vidro, uma ampola, e removeu do interior dessa ampola, né, extraiu o máximo de ar que pôde, de modo que o ar que permaneceu ali no interior fosse muito rarefeito. Conectou, numa das extremidades dessa ampola, um cabo eletrizado negativamente, na outra extremidade, um cabo eletrizado positivamente. O cabo eletrizado negativamente foi chamado de catodo, ao passo que o outro cabo de anodo. Tá? Fazendo isto, ele percebeu que surgia no interior deste tubo uma tímida luminosidade verde. Ele não soube explicar o porquê isto acontecia. Mais tarde, um outro cientista chamado William Crookes, ele consegue remover ainda mais ar do interior dessa ampola e com isso percebe que no interior dessa ampola existe aquela luminosidade, mas ela se concentra agora predominantemente na região do anodo. Também não soube explicar o porquê isso acontecia. Mas a partir de então, este aparato experimental, criado por Faraday e aperfeiçoado por Crookes, passa a ser conhecido como ampola de Faraday-Crookes. Tá? Bom, é agora que entra em cena o nosso personagem aqui, J.J. Thomson. Tá? Entre Crookes e Thomson, né, há um intervalo de tempo aí, e neste ínterim é desenvolvido
desenvolvida uma bomba de vácuo muito poderosa, de modo que Thomson se vale dessa inovação tecnológica para extrair ainda mais ar do interior deste tubo. E fazendo isso, agora ele vai perceber que o que acontece é o seguinte: um filete luminoso emana do cátodo e ruma em direção ao anodo. E este filete, ele constata, este filete ele tem carga negativa, porque se você aproximar um campo elétrico ali, esse filete deflexiona, tá? De modo que é aceitável dizer que esse filete ele tem carga negativa. Então, se você aproxima um ímã ali também, né, polos magnéticos, esse filete deflexiona também. Como? Ele se afasta do polo negativo e se aproxima do polo positivo. Então, tem carga negativa esse filete. Percebe também que ele é constituído por algo que tem massa. Porque se você pôr um anteparo entre o cátodo e o anodo, né, esse filete ele esbarrará nesse anteparo de modo a empurrá-lo. Então, esse filete tem massa, ele tem carga negativa. E também ele percebeu que não dependia do tipo de gás que havia no interior do tubo, tampouco do tipo dos constituintes dos eletrodos, né, do cátodo e do anodo. Né. Você trocava o material de que era feito o cátodo e o anodo e as experiências revelavam que nada mudava. Tá? Então, o que ele concluiu? Ora, este filete é constituído por partículas que são internas ao átomo, aos átomos. Essa subpartícula atômica foi batizada de elétron e a ela foi atribuída a carga negativa. Tá? Então, como que é agora, a partir de agora, como que é o modelo de Thomson, que passou a ser conhecido como modelo pudim de passas, né? Então, nós temos, né, segundo Thomson, um átomo que é assim: há um fluido carregado positivamente, tá? Um fluido permeável, e imerso neste fluido há ali navegando, né, cargas negativas, que são justamente estes elétrons. Tá? Então, este é o modelo de Thomson, tá? O modelo atômico de Thomson. Hans Geiger e Ernest Marsden, sob a supervisão de Ernest Rutherford, realizaram um experimento que entrou para a história como o experimento da folha de ouro, ou então o experimento de Geiger-Marsden. Esse experimento consistia no seguinte, tá? Naquela época, eles já sabiam como, né? Sabiam razoavelmente bem como manipular a radiação. Então, o que eles iriam fazer? Eles iriam disparar radiação alfa contra uma lâmina de ouro, tá? E iriam detectar aonde que essa radiação iria parar. O que se esperava? Lembremos-nos, né? No modelo de Thomson, os átomos eles eram compostos por um fluido positivo permeável, penetrável, né? E imerso nesse fluido haviam ali as cargas elétricas, que eram maciças, né? Mas elas eram demasiadamente pequenas, tá? De modo que se esperava, então, né, para que este experimento corroborasse a hipótese de Thomson, esperava-se que a imensa maioria da radiação atravessasse aquela chapa de ouro como se não houvesse nada ali, tá? Era isso que se esperava. Entretanto, o que se observou é que uma quantidade maior do que se pressupunha de radiação não atravessou aquela fina lâmina de ouro, tá? Foi desviada ou foi então refletida, tá? E isso surpreendeu a todos, tá? Ernest Rutherford expressa sua surpresa numa frase que eu colocarei aqui, mas basicamente ele diz que a surpresa foi tão grande que era como se ele tivesse disparado uma bola de canhão contra uma folha de papel e essa bola de canhão fosse refletida por essa folha de papel, tá? Então, com este experimento, cai por terra o modelo pudim de passas de Thomson, tá? E Rutherford proporá um novo modelo. E este modelo consiste no seguinte: agora a carga positiva não é mais um fluido, mas é uma partícula densa, é uma partícula maciça, né, densa, que está no centro do átomo e circulando, né, orbitando essa carga positiva, o próton, tá? A carga positiva, o próton, orbitando este próton estão agora as cargas negativas dos elétrons. Por vezes esse modelo é também chamado de modelo planetário de Rutherford, alusão, né, aos sistemas planetários, né? Então,
A analogia é o seguinte, temos ali no centro o próton, que seria o Sol, né, e orbitando o próton estariam os elétrons, né, que seriam os planetas. Só que há um gravíssimo problema com a teoria de Rutherford, porque é o seguinte, segundo a teoria eletromagnética, cargas aceleradas, elas necessariamente deveriam emitir radiação. Ora, se esses elétrons estão circulando o próton, bom, para esses elétrons circular o próton, deve haver ali uma força centrípeta, uma aceleração centrípeta, tá? Bom, se essa aceleração existe, então esses elétrons deveriam emitir radiação. Emitindo radiação, eles deveriam perder energia potencial. Eles deveriam aproximar-se do núcleo, eles deveriam colidir contra o núcleo e tudo isso aconteceria rapidamente, mas não é o que se observa, né? Então, há aí um sério problema com a teoria de Rutherford, que será corrigida pelo nosso próximo personagem e último sobre o qual nós falaremos aqui nesse vídeo, tá? Mas este é o modelo de Rutherford, modelo planetário de Rutherford. Temos o próton no centro do átomo e circulando esse próton estão os elétrons, tá? Bom, o cientista que resolverá, né, esse problema da teoria de Rutherford será Niels Bohr, tá? Bom, se eu não tenho entrado em pormenores, né, em detalhes até aqui sobre essas teorias atômicas, né, não é agora que eu entrarei, tá? Não é agora mesmo, porque a partir daqui, né, de Niels Bohr, as coisas começam a ficar razoavelmente mais complexas, sabe? Até de explicar, de entender sobre tudo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Niels Bohr, né, havia aquele problema com a teoria de Rutherford e Niels Bohr vai estudar o átomo de hidrogênio, que é o mais simples de todos. Ele fará algumas suposições. Ele suporá, por exemplo, que o elétron está circulando o próton num movimento circular uniforme. Ele suporá que a força que os liga ali é a força de Coulomb, né, descrita pela lei de Coulomb. E suporá outras coisas, tá? E essas suposições, né, conduzirão para a constatação de que o que acontece ali é o seguinte, sim, tá, os elétrons eles estão circulando o próton em órbitas, entretanto, essas órbitas elas não têm qualquer raio, tá? São raios específicos, são de descrição discreta, não pode ser qualquer valor de raio de órbita, tá? Ou é um raio, aí esse elétron pode ganhar energia e pular para um raio mais distante, quando ele volta, ele perde essa energia, né? Essa energia sai do átomo. É basicamente isto o que acontece, tá? Então ele conclui que os elétrons que estão circundando o próton, esses elétrons têm quantidades específicas de energia, tá? Então não é como nós supunhamos ali que ele ia perdendo energia e a energia ia diminuindo paulatinamente. Isso não acontece. A quantidade é fixa e ela pode aumentar ou diminuir, mas para valores específicos, né? Aí há um pulo orbital, né? E nesse processo ou o elétron ganhou energia ou perdeu energia, tá? É basicamente isto que Bohr nos dirá e que, de certo modo, vai meio que dar uma resolvida aí nesse impasse criado pelo modelo de Rutherford, tá?